Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma ministração que eu tenho para o seu coração, o Espírito Santo ministrando mais uma vez uma forte palavra, uma palavra não muito extensa, tá? Uma palavra um pouco mais curta dessa vez, mas que eu creio que vai vir de encontro com o seu coração e Deus vai falar muito através dessa área que vai ser tratada no vídeo de hoje. Então, fica até o final e ouça a voz do Espírito Santo. Bom, pessoal, fazendo meu devocional em Marcos 6, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração nessa base, que fala assim: e eles saíram para pregar, e pregavam para que o povo viesse a se arrepender. Em uma certa parábola, nós vemos que Jesus, ele fala muito com os discípulos referente ao reino dos céus. E ele explica que o reino dos céus é como se fosse um ouro como se ele tivesse, cara, enterrado, escondido. Mas aquele que encontra esse ouro, cara, recebe um grande valor inestimável. É um ouro gigantesco, é literalmente um tesouro extraordinário. É o reino dos céus. Ele trata o reino dos céus dessa maneira. Só que se a gente for parar para pensar, muitas das vezes quando nós vemos, acredito que em filmes, aqueles piratas atrás de um tesouro ou algo do tipo, muitas das vezes muitos brigam porque eles querem esse tesouro para si. Eles querem somente para eles. Só que o tesouro do reino dos céus não é dessa maneira. O reino dos céus ele foi feito para expandir, para multiplicar. Ou seja, quando nós encontramos esse tesouro extraordinário, esse tesouro não é para ficar somente conosco. O reino dos céus nunca foi sobre, você ter ele somente para você, mas sim sobre levar ele para mais pessoas, expandir o reino. Jesus, quando nos ensina essa parábola, ele nos mostra a felicidade que é poder receber o reino dos céus em nós, poder receber o reino de Deus, de fato buscar a presença do Senhor, conhecer o reino e conhecer quem é Jesus. Só que isso não deve ser única e exclusivamente para nós. Quando nós olhamos por essa visão, estamos tendo uma visão egoísta. Não é só sobre o que você pode receber. Muitas das vezes, sim, nós recebemos o reino de Deus, recebemos a presença do Espírito Santo. Só que Ele nunca nos pediu para que essa presença ficasse somente em nós. Mas sim, Ele nos deu um mandamento: ide e pregai por todo o mundo. Ou seja, quando nós recebemos para transmitir também. Nós não devemos ter essa visão, como eu disse, egoísta, de olhar para o nosso próprio umbigo e ver, se tá tudo bem para mim, eu vou continuar assim e tá ótimo. Não, nós temos uma missão a ser cumprida. E essa missão é cumprir o ID, é pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Já dizia Paulo a Timóteo. Nós precisamos nos levantar e entender que nós somos embaixadores do reino e responsáveis para fazer o reino expandir aqui na terra. O reino dos céus está lá nos céus, só que quando ele desce aqui sobre a terra, ele quer que nós venhamos o Senhor quer que nós venhamos expandir o reino. E como expandir o reino de Deus? Cara, primeiramente, você buscando, se enchendo, se fortalecendo do Espírito Santo, transbordando dele, conhecendo mais quem é Jesus, para que aí assim, de fato, você possa pregar a palavra dele. Porque como falar de alguém que você não conhece, não é mesmo? Então primeiro nós temos que conhecer quem é o Senhor, realmente de fato ter um encontro real com o reino de Deus e assim nós levarmos ele para mais pessoas. É esse o fator principal das nossas vidas, é estar aqui para poder de fato cumprir a missão que Jesus tem para mim e para você. Se você parar para analisar, os apóstolos, eles tiveram o privilégio de poder encontrar o reino e literalmente poder estar assentados aos pés de Jesus e ouvir Jesus pregar. Cara, imagina você estar sentado aos pés de Jesus, ou assim como João está ao lado dele, deitar a cabeça no peito de Jesus. Cara, sem dúvidas, devia ser algo sensacional. Às vezes a gente até olha e fala, nossa, como eu queria estar no lugar deles. Só que se vocês forem parar para analisar na Bíblia, em todas as histórias ali que fala sobre os apóstolos, eles não pegavam esse reino e guardavam somente para si. Eles não guardavam um tesouro para eles mesmos. Eles saíam dividindo, ou seja, eles não guardavam a presença de Deus somente para eles, ou esse tesouro que é o reino dos céus no coração deles. Sim, eles guardavam no coração, mas também levavam para mais pessoas, porque eles entenderam o real propósito e missão que o Senhor tinha para nós, que é nós sermos cheios, transformados, curados, abençoados, e assim nós podermos levarmos o reino também, expandir o reino dos céus. E os apóstolos entenderam essa missão, então eles tiveram o privilégio de estar sentados aos pés de Jesus e entender que o reino não é sobre eles, mas sim sobre o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor tem para nós e qual a principal função e missão que Jesus tem para nós, que é fazer discípulos, fazedores de outros discípulos para Jesus.
É literalmente isso, transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos, fazedores de outros discípulos. É você alcançar pessoas as tornando discípulas de Jesus, e assim elas se tornando discípulas de Jesus também farão mais discípulos para Jesus, e assim se cria uma bola de neve. Então essa é a nossa principal função e missão aqui nessa terra, expandir o reino dos céus. E o Senhor nos convida, o Senhor nos convoca para de fato nos levantarmos e fazermos a diferença. Só que fica a pergunta, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos posicionados ao ponto de vencermos o medo ou a vergonha para pregar o Evangelho? Muitas das vezes o medo e a vergonha tentam nos barrar. Só que, cara, até quando pessoas vão ter que morrer e ir pro inferno porque eu ou você estamos com medo ou vergonha de pregar a palavra de Deus? Já deu tempo disso. O apóstolo Paulo falava, pregue em tempo e fora de tempo. Não deixe de pregar a palavra. Certa vez Paulo disse, na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu exorto solenemente, pregue a palavra. É nesse imperativo que Paulo ele incentivava Timóteo a se levantar e pregar a palavra. Timóteo, seu filho na fé, para quem não sabe. E cara, Jesus, ele meio que usa Paulo, através desse texto, para poder falar comigo e com você também, porque a palavra de Deus é uma palavra que se cumpre mesmo depois de 2000 anos de tudo o que aconteceu, até mais anos. E se você for parar para analisar, esse imperativo que Paulo traz serve para mim e para você também, mesmo depois de todo esse tempo que se passou. Nesses tempos de hoje, o Senhor também nos exorta solenemente para pregar a palavra, porque sabemos que há muitas pessoas que precisam vir falar de Jesus. E nós não podemos ser egoístas de receber a presença de Deus e não querer levá-la para as pessoas. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é para ficar olhando para o nosso próprio umbigo que o Senhor nos chamou. É para a gente fazer o quê? Olhar ao redor e ver aonde estão os enfermos, aonde estão as pessoas que precisam de uma cura, aonde estão as pessoas quebradas emocionalmente e ir até elas, pregando a palavra de Deus. O Senhor nos chama para fazer isso, para fazer a diferença, em tempo e fora de tempo. Conheça Ele dia após dia, busque mais a presença dEle, permita Ele te encher e te transbordar por completo, para que assim você possa de fato pregar sobre Ele e fazer a diferença. Então, lembre-se, encontre esse tesouro, busque, cara, incansavelmente esse tesouro, porque quando você de fato o encontrar, não guarde ele somente para você, distribua ele para as pessoas que estão ao seu redor e veja que através da presença do Senhor na sua vida, uma multidão vai ser transformada e alcançada para a honra e glória do Senhor. E eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês, que vocês vão se tornar grandes discípulos, fazedores de outros discípulos para Jesus. Você recebe essa palavra aí? Eu também recebo aqui, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Essa era a palavra que eu tinha para o seu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para vocês. Espero que tenha feito sentido e que através dessa palavra você venha se levantar com ousadia para distribuir a cada vez mais a presença de Deus para as pessoas que você vê que precisam de mais dele. Na verdade, todos nós precisamos, né? Então pregue a palavra em tempo e fora de tempo, sem vergonha e sem medo. Vá pra cima que o Senhor quer te usar poderosamente. É isso, gente. Tamo junto e Deus abençoe.